Olá, meus amores, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos continuar com a nossa aulinha de revisão, tá bom? Vamos continuar com o nosso caderninho de exercícios, tá? Ó, esse é o nosso caderninho de exercícios e esse aqui é o nosso livrinho. O livrinho, já acabamos com todo o conteúdo dele, não é? Então, vamos deixar ele um pouquinho de lado e vamos ficar com o nosso caderninho de exercícios. Agora, né, vocês já sabem que ele tem todos os bimestres, primeiro, segundo, terceiro e o quarto, mas como estamos no segundo bimestre, vamos abrir lá no segundo bimestre, já fizemos a aula 1 e 2, né mesmo? Vamos lá mudar a página até a aula 3, ó, até a aula 3 e a aula 4, que é logo atrás. Tá? Ó, aula 3 ainda e a aula 4, tá bom? Então, vamos lá. Aula 3, número 1. Imagine que, em determinado ano, os lucros do setor de serviço de uma cidade tenham variado positivamente em 12 milhões de reais. Os impactos no campo, nesse mesmo período, variaram metade desse valor. Então, vamos lá. Letra A. Quanto foi a variação do campo? Então, vamos lá, pessoal. Se na cidade eu tive 12 milhões e no campo eu tive a metade desse valor, minha continha será 12 dividido por 2, não é mesmo? Então, vamos lá. Não se esqueçam que, para efetuar a divisão, é bom que vocês tenham ao lado uma tabuada de multiplicação, tá bom? Na tabuada, vocês vão procurar o número 12 no resultado das multiplicações. E o multiplicando será o resultado final desse probleminha matemático. Letra B. Quanto foi a variação da cidade e do campo somados? Então, vamos lá. Eu sei que a variação da cidade equivale a 12 milhões de reais. 12, não é mesmo? Mais a do campo. Quanto foi a do campo mesmo? Vocês vão colocar o resultado do campo aí e após procurar o resultado final, que é a variação da cidade e do campo somados. Número 2. As Cataratas do Iguaçu é um dos patrimônios naturais mais belos da América Latina. Elas ficam na região de fronteira entre o Brasil e a Argentina, sendo cuidadas pelos dois países. Essas cataratas são formadas por 275 quedas de água. Porém, para que não ocorra riscos, os visitantes só conseguem ver 189 delas. Quantas quedas de água os visitantes não conhecem? Então, vamos lá, pessoal. Sabemos que, ao total, são 275 quedas de água. Porém, os visitantes só veem 189 delas. Para eu saber quantos eles não conseguem ver, devo diminuir 189 de 275. Mas, para efetuar essa continha, devemos lembrar que começamos sempre pelo lado das unidades, não é mesmo? Então, será 5 menos 9. Eu tenho 5. Posso diminuir 9? Não, não é mesmo? Então, eu vou pedir 1 emprestado para o 7. Vocês vão resolver toda essa questão depois do 7 menos 8, depois do 2 menos 1, e vamos dizer qual será o resultado final, tá bom?
Número 3. O meu restaurante favorito fica a 5 metros da minha casa. Essa distância é considerada perto ou longe? E aí? Vocês lembram que estudamos sobre medidas? Lembra que estudamos sobre metro, quilômetro, não é mesmo? Com base nesses estudos, qual das opções vocês vão marcar? Vocês consideram 5 metros longe ou perto? Marquem com um xizinho. Número 4. Identifique o que está sendo ilustrado nas imagens abaixo. Em seguida, responda. Então, vamos lá. Algarismo romano 1. Que objeto é esse? Escreva um nomezinho aí do lado. 2. Qual é esse objeto? 3. Qual é o nome desse objeto? Letra A. Identifique o que todas essas palavras possuem em comum. Quanto à classe gramatical. Então, vamos lá. Vamos relembrar. Sabemos que existem inúmeras classes gramaticais, não é mesmo? Mas estudamos sobre verbos, substantivos e adjetivos. Sabemos que verbos são as palavras que indicam ação, fenômenos da natureza e estado. Substantivo é tudo aquilo que nomeamos, sendo eles palpáveis ou não é mesmo? E adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, não é? Vocês lembram disso, não é mesmo? Então, quanto à classificação gramatical, o que essas palavras possuem em comum? Me digam aí, tá bom? Letra B. A quais medidas matemáticas essas imagens representam? Então, vamos lá. Vocês lembram que estudamos sobre medida de tempo, medida de comprimento, medida de capacidade e medidas de superfície, não é mesmo? Qual dessas medidas mais se identificam com todas essas figuras? Número 5. Muitos artistas se inspiraram nas lendas do folclore brasileiro para criar as suas obras de arte. Nas gravuras de cordéis, por exemplo, o gravurista Borges representou a Iara. Agora responda. A palavra gravurista tem quantas sílabas? Então, vamos lá, pessoal. Vamos separar gravurista. Gra, tracinho, vu, tracinho, ris, tracinho, tá. E aí? Quantas sílabas temos aí? Cada parte da palavra separada é uma sílaba. Quantas sílabas temos, hein? Letra B. Essa palavra é trissílaba ou polissílaba? Vamos relembrar o que significa trissílaba ou polissílaba. Trissílaba é quando uma palavra ela é dividida em 3 partes. Polissílaba é quando uma palavra é dividida em 4 ou mais partes. Neste caso, é trissílaba ou polissílaba. Número 6. Danilo juntou suas 123 bolas de gude com as 321 bolas de gude de Bruno. Quantas bolas de gude ficaram no total? Então, se eu juntei as bolas de gude de Danilo com as bolas de gude de Bruno, a minha continha será de mais. Muito bem.
Então, vamos lá. Lembrando que todas as questões de mais, menos, vezes, começamos pela ordem das unidades, não é mesmo? Então, vamos começar. 3 mais 1 é igual a... vocês respondam aí o restante, hein? Vamos lá. Número 7. José foi com a sua família visitar o arquipélago de Fernando de Noronha, um dos patrimônios naturais do Brasil. No primeiro dia de viagem, José gastou R$ 152 em alimentação. No segundo dia, gastou R$ 124. No terceiro dia, 198. E no último dia, R$ 215. Quanto a família de José gastou em alimentação durante os 4 dias de viagem? Então, vamos lá. Primeiro, 152. Segundo, 124. Terceiro, 198. E por último, 215. Vamos somar todos esses juntos, tá bom? Vale lembrar também que a forma correta de se armar a continha é dessa maneira, tá bom? Um númerozinho atrás do outro, sempre começando pelas unidades. Não se esqueçam, tudo bem? E aí, qual será o resultado? Vou ficar esperando aqui, hein? Número 8. Identifique qual dos substantivos comuns é mais comprido. Girafa, rato, leão, águia. Qual desses substantivos é mais comprido? Qual deles tem mais sílabas? Marque com X. Número 9. Os morcegos desenvolveram a visão noturna e ocupam cavernas como moradias. Em uma pesquisa de faculdade, um professor registrou 122 morcegos de uma espécie e 94 de outra espécie, sendo que na primeira espécie foram encontrados 44 machos e o resto de fêmeas, enquanto na segunda espécie o número de machos caiu pela metade. Quantas fêmeas tinha na primeira espécie e machos na segunda espécie? Vamos lá, pessoal. Eu sei que eu tinha 122 morcegos de uma espécie, não é mesmo? Da primeira espécie de 122 morcegos, foram contados 44 machos e o resto de fêmeas. Então, vamos lá, vamos descobrir quantas fêmeas tinham na primeira espécie. Minha continha será 122 menos 44 machos. Qual é o resultado? Agora, a outra questão ainda no número 9. Já descobrimos quantas fêmeas tinha na primeira espécie. Agora vamos descobrir quantos machos tinham na segunda espécie. Então vamos lá. Sabemos que existem 44 machos na primeira espécie. E na segunda espécie, o número de machos caiu pela metade. Então, no caso, serão 44 machos dividido para 2, que será a metade. Vamos lá? Respondam aí. E lembrem-se, para efetuar essa divisão rapidamente, tenham ao lado uma tabuada de multiplicação do número 2. Não é mesmo? Então, vamos lá. Número 10. De acordo com as lendas, o boitatá sai para caçar à noite, entre meia-noite e 5 da manhã. Quantas horas ele fica pela floresta procurando uma caça? Ah, pessoal,
Essa é chuchu beleza, não é mesmo? Muito fácil. Bom, sei que meia-noite equivalem a 0, não é mesmo? Ou 12. E se ele fica até 5 da manhã, isso quer dizer que ele fica quantas horas procurando uma caça? Se eu contar de 0 até 5. E aí, quantas horas eu fico? Aula 4. Número 1. No folclore, conhecemos diferentes seres, usando roupas e até mesmo tendo corpos muito diferentes dos nossos, não é mesmo? Alguns são animais ou se parecem com eles, possuem características parecidas. Apresente 3 seres do folclore que possuem a cobertura corporal semelhante à de um animal que você conheça. Na aula de artes sobre o folclore, conhecemos diversos seres diferentes. O curupira, o Bumba Meu Boi, a Iara, dentre outros milhares de seres. Aí vocês vão apresentar 3 seres do folclore que possuem a cobertura corporal semelhante à de um animal que você conheça. E que tal, ao lado, você dizer qual animal que ele se parece? Isso aí, muito bem. Número 2. Observe a imagem e responda. Observe essa imagem. Letra A. Indique 3 elementos naturais da paisagem. Lembrando que elementos naturais são tudo aquilo que vem da natureza, não é mesmo? Podem ser plantas, flores, árvores, caules, todo material que vem da natureza, tá bom? Vocês vão citar 3 elementos naturais dessa imagem. Letra B. Identifique 3 elementos construídos, que são os antrópicos, da paisagem. Em seguida, identifique a forma geométrica e espacial que ele possui. Então, vamos lá. Os elementos antrópicos, não é mesmo? São aqueles que têm ação humana, que foi construído por um ser humano. Então, vocês vão me dizer 3 elementos desses. E vocês lembram que estudamos sobre as figuras geométricas? Então, as figuras geométricas e espaciais são aquelas que contêm largura, altura e profundidade, não é mesmo? A figura geométrica espacial é tudo aquilo que podemos ver e tocar. Tudo bem? Então, vocês vão me dizer quais figuras geométricas aparecem aí também, tá bom? Desses 3 elementos, vocês vão me dizer qual é a forma geométrica dele. Tudo bem até aí? Vocês lembram quais são os nomes, né? Vamos relembrar. Temos o paralelepípedo, o cubo, a pirâmide, o cone, o cilindro e a esfera, tá bom? Vocês vão pegar esses 3 elementos construídos da paisagem e vão dizer qual é a forma geométrica e espacial que eles se parecem, que eles possuem, tá bom? Número 3. Dentre os vários tipos de alimentação, existem a forma de alimentação de alguns insetos, que se alimentam de sangue, como acontece com o mosquito, por exemplo. Estes pequenos animais picam pessoas e outros animais e se alimentam de sangue. Muitas vezes transmitem doenças, também como a dengue e a febre amarela. O professor X sugeriu aos seus alunos retirar a água de 34 vasos de plantas que tinham água parada em sua escola. Porém, eles só conseguiram realizar o trabalho pela metade.
De quantos vasos eles retiraram a água? Então vamos lá. Se o professor X sugeriu que os seus alunos retirassem água de 34 vasos de plantas e eles tiraram a metade apenas, nossa continha será 34 dividido por 2, não é mesmo? Lembrando que, para efetuar essa continha rapidinho, é importante que vocês tenham a tabuada ao lado. Número 4. Preencha os espaços com igual para indicar a igualdade entre as partes e diferente para indicar a diferença. Então, com base nas aulas com a tia Mary, vocês vão responder essas questões, tá bom? Número 5. Muitos turistas que vão ao Rio de Janeiro buscam conhecer o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, que são marcos históricos dessa cidade. A vista do Pão de Açúcar foi aberta para o público com a inauguração do bondinho, que leva as pessoas de um morro ao outro, há 108 anos atrás, enquanto o Cristo Redentor foi inaugurado há 89 anos. Quantos anos depois da inauguração do bondinho o Cristo Redentor foi inaugurado? Então vamos lá. O bondinho foi inaugurado em 108 anos atrás, enquanto o Cristo Redentor foi inaugurado em 89 anos atrás, não é mesmo? Então eu vou diminuir 89 de 108 e o resultado será a diferença de anos da inauguração do bondinho para a inauguração do Cristo Redentor. Lembrando, é válido ressaltar que quando efetuamos uma subtração, começamos pela ordem das unidades, não é mesmo? Pela casa das unidades. Então, vamos começar pelo 8 menos 9. Lembrando também que o 8 não dá para tirar 9. Então, eu vou pedir emprestado um número para a casa ao lado, não é mesmo? Esse número, ele vai se diminuir. Se esse número não puder diminuir com o número de baixo, eu vou pedir um número emprestado para outra casinha. E assim sucessivamente, tá bom? Número 6. Observe a imagem abaixo e responda. Letra A. Com qual forma geométrica espacial a imagem se assemelha? Reparem aí. Qual forma geométrica ela se parece? Vamos ver. Temos o paralelepípedo, o cubo, a pirâmide, o cone, o cilindro e a esfera. Qual dessas formas geométricas espaciais ela se parece? E aí? Escrevam aí. Letra B. Assinale a alternativa correta quanto ao nome desse espaço. Esse espaço chama-se chalé, não é mesmo? Chalé. Escreve-se com X ou com CH? Uma dúvida aí para vocês, hein? E aí, o que vocês me dizem? Com X ou com CH? Sabemos que palavras com X e CH, elas omitem o mesmo som, não é mesmo? Para que sabemos diferenciar uma da outra, precisamos encontrar o quê? Encontrar essa palavrinha no dicionário. Muito bem. Então, vamos lá. É com X ou com CH? Número 7. Ainda com base nos estudos de língua inglesa com a tia Mary, vocês vão responder o número 7. Estamos falando sobre plural e singular. Sabemos que o plural é quando se trata de mais de um objeto, não é mesmo? Quando acrescentamos o S no final. E o singular é quando se trata de um objeto apenas.
É quando não se tem o S no final. O exemplo agora, eu falei objetos e objeto. Objetos no plural e objeto no singular. Neste caso, vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda. Qual dessas palavrinhas aí em inglês está no plural e qual está no singular? As que estiverem no plural, vocês vão botar o número 1. As que estiverem no singular, o número 2. Tá bom? Número 8. Os animais onívoros se alimentam de plantas e animais. Desta forma, os seres humanos são considerados onívoros, pois em sua alimentação observa-se a possibilidade de consumo de verduras, legumes, cereais, carnes, derivados e outros componentes originários dos animais, como leites, queijos e etc. Uma criança toma 200 ml de leite antes de ir para a escola, levando em conta que ele estuda de segunda a sexta-feira. Qual é a quantidade de leite que ele toma por semana? Então, vamos lá. Se ele toma 200 ml todo dia antes de ir para a escola, e ele estuda de segunda a sexta, que ao total equivalem a 5 dias, qual é a quantidade de leite que ele toma por semana? Vamos lá. Nossa continha será 2 vezes 200. Lembrando que começamos pela ordem das unidades. Então, será 2 vezes 0, o resultado. 2 vezes 0, o resultado novamente. E 2 vezes 2. Tá bom? Agora, número 9. Em uma cidade pequena do Paraná, há 3 marcos históricos. Porém, Curitiba, a capital do estado, tem 9 vezes mais marcos históricos que essa cidade. Quantos marcos históricos existem em Curitiba? Ah, pessoal, essa é mole, né? Se em uma pequena cidade do Paraná tem 3 marcos históricos e em Curitiba tem 9 vezes mais, qual será a nossa continha, hein? O enunciado já deu a resposta. Será 3 vezes 9. Simples, né? E aí? Qual será o resultado? E por fim, galerinha, número 10. Efetue as multiplicações presentes apenas onde a imagem apresenta seres do folclore. Vamos lá. O Saci. Ele é um personagem do folclore? Se sim, vocês vão efetuar essa multiplicação aí. Ok? 25 vezes 8. Qual será o resultado, hein? Ao lado. É um personagem do folclore? Se sim, vocês vão efetuar também. Se não, não vão. Embaixo, essa abóbora. É um personagem do folclore? Se sim, vão efetuar 97 vezes 3. Ao lado, o boto cor-de-rosa. 25 vezes 8. Se for um personagem do folclore, vocês vão efetuar essa continha. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho, tá bom? Não se esqueçam de mandar a fotinha no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, tá? Então é isso, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!